Este podcast é um oferecimento do supermercado Cambará. 43-3325 7755, Londrina, Paraná. Olá, bom dia! Hoje a igreja se veste de vermelho para celebrar o grande bispo e mártir Santo Irineu. E sabe o que ele respondia quando alguém lhe dizia que se sentia fraco, incapaz? O santo dizia o seguinte: é na fraqueza que se manifesta o poder de Deus. Então, vamos confiar mais e fazer o possível, porque o impossível é dele. Hoje é terça-feira, 28 de junho de 2022. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, vós concedestes ao bispo Santo Irineu firmar a verdadeira doutrina e a paz da Igreja. Pela intercessão de vosso servo, renovai em nós a fé e a caridade, para que nos apliquemos constantemente em alimentar a união e a concórdia. Amém. Mateus capítulo 8, versículos de 23 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos para o ponto de partida, entrar no barco. Mateus segue o Evangelho de Marcos, mas o encurta e o insere no novo esquema que adotou. Em Marcos, o dia havia sido muito pesado devido ao trabalho realizado. Após o discurso das parábolas, os discípulos levaram Jesus no barco e ele estava tão cansado que adormeceu sobre um travesseiro. O texto de Mateus é muito mais curto. Diz apenas que Jesus entrou no barco e os discípulos o acompanharam. Jesus é o mestre, os discípulos, claro, seguem o mestre. Mas aí vem a situação desesperadora. Estamos perdidos. O lago da Galileia está perto de altas montanhas. Às vezes, entre as fendas das rochas, o vento sopra forte no lago, causando uma tempestade repentina. Vento forte, mar agitado, barco cheio d'água. Os discípulos eram pescadores experientes. Se eles achavam que iam afundar, significa que a situação era muito perigosa. Mas Jesus parece não perceber e continua dormindo. Eles chamam: Salva-nos, Senhor, estamos perdidos. Em Mateus, o sono profundo de Jesus não é apenas um sinal de fadiga, é também uma expressão da confiança silenciosa de Jesus no Pai. O contraste entre a atitude de Jesus e a dos discípulos é gigante. Qual é então a reação de Jesus? Por que vocês estão com medo? Jesus acorda não por causa das ondas, da tempestade, mas por causa do grito desesperado dos discípulos. E ele se volta para eles dizendo: Por que vocês estão com medo, homens de pouca fé? Então se levanta, repreende os ventos e o mar, e a calma volta por toda parte. Tem-se a impressão de que não havia necessidade de acalmar o mar, porque não havia perigo, o mestre estava ali. O episódio da tempestade acalmada evoca o Êxodo, quando as pessoas sem medo passavam pelas águas do mar, Êxodo 14. Jesus recria o Êxodo, evoca o profeta Isaías que disse ao povo: se você tiver que cruzar as águas, eu estarei contigo. E o medo dos discípulos?
quem é este homem? Jesus havia perguntado: por que você está com medo? Os discípulos não sabem o que responder. Espantados, eles se perguntam: quem é este a quem o mar e os ventos obedecem? Apesar da longa convivência com Jesus, eles ainda não sabem quem ele é. Jesus parece um estranho. Quem é esse homem? Esta deve ser a pergunta que nos impele a continuar a ler o Evangelho todos os dias, com desejo de conhecer cada vez melhor o significado e a importância da pessoa de Jesus para a nossa vida. Desta pergunta nasce a cristologia. Não surge de elevadas considerações teológicas, mas do desejo dos primeiros cristãos de encontrar sempre novos nomes e títulos para expressar o que Jesus significava para eles. E são dezenas de nomes, títulos, atributos, de carpinteiro a filho de Deus, que Jesus expressa. Messias, Cristo, Senhor, Filho amado, Santo de Deus, Nazareno, Filho do homem, esposo, carpinteiro, filho de Maria, profeta, mestre, filho de Davi, Rabone, bendito aquele que vem em nome do Senhor, pastor, pão da vida, ressurreição, luz do mundo, caminho, verdade, vida, rei dos judeus, rei de Israel e etc, etc. Cada nome, cada imagem é uma tentativa de expressar o que Jesus significava para eles. Mas um nome, por mais belo que seja, nunca consegue revelar o mistério total de uma pessoa, muito menos na pessoa de Jesus. Jesus não entra em nenhum desses nomes, em nenhum esquema, em nenhum título. Ele supera tudo, ele é o maior. Não pode ser enquadrado. O amor capta tudo isso, mas o cérebro não. Afinal, quem é Jesus para você? E hoje a igreja celebra Santo Irineu de Lyon, padre da igreja, grego de nascimento, filho de pais cristãos, nasceu na ilha da Esmirna no ano 130. Foi discípulo de Policarpo, que tinha sido discípulo de João Evangelista, o que torna muito importante os seus testemunhos doutrinais. Muito culto e letrado em várias línguas, Irineu foi ordenado por Policarpo, que o enviou para a França, onde havia uma grande população de fiéis cristãos procedentes do Oriente. Ocupou-se da evangelização e combateu principalmente a heresia dos gnósticos, além das outras que proliferavam nesses primeiros tempos da igreja. Obteve êxito na questão da comemoração da festa da Páscoa, unindo a igreja do Ocidente e do Oriente numa mesma data de comemoração da ressurreição. A sua obra escrita mais importante foi o Tratado contra as Heresias, não só pelo lado teológico, onde expôs já pronta a teoria sobre a autoridade doutrinal da Igreja, mas ainda do lado histórico, pois documentou e nos apresentou um quadro vivo das batalhas e lutas de sua época. Uma perseguição decretada pelo imperador Marco Aurélio atingiu a cidade de Lyon, ocasionando o grande massacre dos cristãos, todos mortos pelo testemunho da fé. Irineu morreu como mártir no dia 28 de junho de 202. Deus nosso Pai, vós concedestes ao bispo Santo Irineu firmar a verdadeira doutrina e a paz da Igreja. Pela intercessão de vosso servo, renovai em nós a fé e a caridade, para que nos apliquemos constantemente em alimentar a união e a concórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por intercessão de Santo Irineu de Lyon, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Excelente terça para você. Nos falamos amanhã.